Eu quero, pela misericórdia divina, vos falar hoje sobre justificação. Aleluia, glória a Deus. Para mim, na minha pequena compreensão, a maior obra feita por Cristo Jesus para os pecadores. A justificação de seus pecados. Então, Romanos 19, 20, nos explica algumas coisas e depois nós vamos ler aí do 21 ao 31. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado, ou em algumas versões, o pleno conhecimento do pecado. 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus, e não é também dos gentios? Também dos gentios certamente. Visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos ou confirmamos a lei. Os versos 19 e 20 nos dizem uma verdade sobre os 10 mandamentos ou sobre toda a Escritura. Se nós compararmos os 10 mandamentos com a história do ser vivente na terra, você vai ver que a gente pode acertar até 9, mas erra sempre em 1. E esse 1 nos condena. A Bíblia diz que aquele que não cumpre toda a lei, se cair em 1, é condenado por todos. Porque um mandamento está ligado no outro. Não são separados. Eles são unificados. Então, quando nós vemos isso, em Romanos 3, entre o capítulo 1 e 2, Paulo trata da condenação do gentio e da condenação do judeu, encerrando todo mundo em uma circunstância só. Já que o judeu tinha a mania de dizer que tinha a lei e tinha a palavra de Deus, e merecia ter uma observância melhor, porque praticava as leis judaicas e cumpria na mente dele os mandamentos de Deus, eles mereciam ser olhados de outra forma. E Paulo vai explicar e dizer que nenhum ser vivente na terra é merecedor de nada. Os 10 mandamentos mostram como o homem se distanciou de Deus e como o homem se tornou depravado. Como o homem se afastou de Deus completamente. E a Bíblia vai dizer que se não for Deus, pela sua misericórdia, nós não nos chegamos aí. A barreira é tão gigantesca que o homem não consegue olhar para Deus como seu Salvador, como seu Criador. Ele acha que Ele faz alguma coisa. Ele acha que Ele produz alguma coisa. Ele acha que Ele tem qualificação para alguma coisa. E por consequência dos seus atos e feitos, Ele merece um olhar especial da parte de Deus. Mas a Escritura descreve que Deus não faz assim. Deus não tem culpado por inocente e nem inocente por culpado. Deus, Ele é
justo e nos mede conforme nossas obras. E diante das nossas obras, e diante de todo o cumprimento da lei ou de qualquer outra coisa que você estabeleça como lei, para garantir alguma coisa com Deus, eu quero lhe alertar sobre uma coisa: nenhuma delas movimentam Deus. Porque em nós não há justiça que movimente Deus. Daí você pode me perguntar a seguinte coisa: mas pastor, desse jeito então está difícil, complica muito a minha situação, porque eu quero agradar a Deus, eu quero me chegar até Ele, eu quero me aproximar dEle, eu quero ter comunhão com Ele. Eu peço a você que tenha um pouquinho de calma, que nós vamos chegar nessa parte. Eu estou apenas te explicando uma questão chamada de questão moral. O nosso lado moral, ele é corrompido. Tudo que fazemos para Deus, se você olhar nas entrelinhas, nós fazemos porque queremos algo em troca. Na maioria das vezes, fazemos porque queremos receber alguma coisa. Substituímos gratidão por Deus nos dever. Eu oro, tenho que receber milagre. Por quê? Porque eu orei, Deus está em dívida comigo. Eu jejuei, eu me consagrei, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. E agora Deus tem que recompensar os meus atos, porque Deus está em dívida comigo. Eu fui fiel a Deus. Deus agora precisa cumprir a sua fidelidade. Deus agora precisa me pagar pela recompensa de me ter na sua casa. Porque eu sou fiel, sou verdadeiro. Se você notar, irmãos, esse é o triste estado de muitos cristãos. Só olham para Deus para receber. Só olham para Deus para ter. Só olham para Deus para ser. Só olham para Deus para conseguir. Só olham para Deus para barganhar. Sem entender o que Deus fez por nós, fica sempre mais difícil se chegar até Deus. Fica sempre mais complicado se chegar até Deus, porque eu vou criar meios e fórmulas humanas para tentar agradar a Deus, sendo que a única coisa que agrada a Deus é a sua própria justiça. Fora da justiça de Deus, não há nada que o agrade. Porque a lei, ela foi feita para demonstrar o nosso estado. Ela não foi feita para nos acusar. Eu acho que aqui deve ter algumas pessoas que devem conhecer como se tange animal. Boi, carneiro, cavalo. Você já percebeu que quando vai se tanger um animal, você fica com uma vara conduzindo o animal até o canto onde ele tem que chegar? Alguns aqui eu acho que já devem ter passado por essa experiência. Ou então alguns conduzem por cachorros que marcam os terrenos e eles ficam ali atrás do rebanho para conduzir o rebanho até o chiqueiro ou até o local onde eles vão se alimentar e dormir. Essa é a função da lei. A lei, ela fica atrás da gente, cutucando, empurrando, demonstrando que nós e em nós não há justiça nenhuma. A lei demonstra que nós devemos estar com uma consciência, a de que somos devedores de Deus e que estamos em dívida com Deus. Glória. E que nada que eu faça pode pagar esta dívida. Nada que eu crie pode anular essa dívida. Eu posso ser o melhor ser humano da face da terra, ela não anula a minha iniquidade. Eu posso ser o melhor pastor da igreja onde eu dirijo, isso não anula a minha iniquidade. Eu posso ser o melhor filho, pai, empregado, patrão, seja lá o que for, isso não anula a minha iniquidade perante Deus. Sempre há pecado em nós, mas sempre há justiça e misericórdia em Deus. Por isso que a Bíblia diz que, enquanto há tempo, devemos buscar ao Senhor.
Enquanto há tempo, não é buscar para ter, é buscar para dizer para Ele: Senhor, me ajuda, me ensina, diz para mim o quanto eu sou pecador, para que eu possa dizer para Ti o quanto eu me arrependo dos meus pecados. Me mostre o caminho. O salmista Davi diz: Senhor, não afaste de mim a alegria da Tua salvação. Glória. Não retire de mim o Teu Espírito. Me coloca de volta no caminho, para que ele encontre a justiça que realmente vai fazer com que Deus mude de posição ao nosso respeito. Glória a Deus. Eu vejo muitos cristãos alegando sua vida espiritual para terem alguma comunhão com Cristo. Isso é bem verdade, irmãos. Quanto mais santo, mais comunhão. Mas isso não significa que não somos devedores. Isso não significa que estamos numa situação de igualdade com Cristo Jesus e com tudo que há no céu. Isso não significa que eu tenho autonomia, como eu vejo alguns bestialmente dizendo: se eu tenho crédito contigo no céu, faz alguma coisa ao meu respeito. Nós não temos crédito. Nós não temos nada que possamos oferecer para Deus, que Deus possa olhar para nós e dizer: me agradei do que você fez. Todas as obras que eu reuni, diz a Bíblia, todas elas são trapo de imundícia. Porque nenhuma delas se comparam à obra que foi feita por Cristo Jesus. Olha. Nenhuma delas tem um tamanho da obra de Cristo Jesus. Nenhuma delas tem o peso da obra de Cristo Jesus. Glória a Deus. Quando nós lemos Romanos capítulo 1, 2 e 3, o sentimento que tem que bater no nosso coração é de que não tem mais saída. Não há mais o que fazer. Eu não tenho como me apresentar diante de Deus em retidão, porque a sua própria palavra diz que eu não sou reto. A sua própria palavra me ensina que eu não sou justo. A sua própria palavra me ensina que eu sou devedor da lei. A sua própria palavra me instiga a me arrepender dos meus pecados, porque sem arrependimento de pecados, sem o derramar de sangue, não haveria remissão dos pecados. Aleluia. Então, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia revela um Messias, um Salvador, alguém enviado para me salvar. Quem estava na época do Velho Testamento morreu nessa esperança. Mas quem está depois do Novo vive à luz da esperança daqueles que um dia morreram na fé. Aleluia. Olhando para trás e vendo a obra consumada. Glória. Vendo a obra feita, vendo a obra concluída. E diante desse aterrar de situações que talvez possa nos entristecer e demonstrar para a gente que não tem saída, e essa é a verdade de Romanos 3, Paulo escreve a única saída para o ser humano. Paulo vai começar a partir do versículo 21. Mas agora, se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aleluia. Para entendermos justificação, precisamos entender o conceito de justiça. Deus não nos julga através do que fazemos. Deus nos julga em parâmetro com sua lei. Por isso que a Bíblia diz que o servo fiel é Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Não há outro servo com tamanha fidelidade. Ele é completo em tudo, perfeito em tudo, exaltado em tudo.
Ele completou e cumpriu toda a lei enquanto caminhou na terra. Então por isso que ele é chamado servo fiel. Então quando Deus vai olhar para o homem, ele olha para o padrão de quem? Da lei que está escrita em Cristo Jesus. Jesus Cristo é a lei viva e eficaz quando caminha na terra. Ele demonstra aos homens como agradar a Deus e como viver para Deus. Mas você vai ver nos doutores da lei que eles sempre guerreavam contra Cristo. Porque diziam para Jesus: não, nós temos a nossa forma de agradar a Deus. Nós temos a nossa maneira de agradar a Deus. E nós agradamos a Deus através dos sacrifícios. Apesar de Deus várias vezes dizer: não quero mais sacrifício. Por algum acaso, sangue de bode ou sangue de boi pode fazer alguma coisa com relação a vocês? Em outras palavras, Deus também vai dizer: não quero mais que façam sacrifício de animais, mas quero que rasguem o vosso coração. Venham diante do altar e se arrependam diante da presença de Deus. Porque Deus é justo, e João vai invocar essa mesma ideia quando ele vai dizer: se pecares, não se preocupem, se arrependam, porque nós temos um advogado perante Aleluia. Jesus Cristo, o justo. Glória a Jesus. Quando a Bíblia diz não há um justo sequer, a Bíblia nos coloca no padrão da lei. E no padrão da lei não tem ninguém igual a Jesus Cristo. Glória a Deus. No padrão da lei não tem ninguém superior a Jesus Cristo. Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. O nome que é sobre todo nome. Aleluia. O reinado que é sobre qualquer rei. Todos os principados e domínios estão debaixo dos seus pés. Porque é o único perfeito, o homem perfeito diante de Deus. Ele é o único. Não há nenhum outro que seja igual a Jesus Cristo. Não tem ninguém. Você pode pregar os maiores pastores da história, fazer uma lista, apresentar suas obras, seus feitos, e lá no interior deles haverá um pecado chamado cobiça, que é um pecado que ninguém sabe, mas que Deus no dia do seu juízo trará diante da frente de todos. Não temos como escapar do juízo de Deus. Não temos como escapar da condenação pelos nossos méritos, pelos nossos feitos, pelos meus sacrifícios. Não tenho como chegar diante de Deus e me apresentar como alguém que seja digno de receber alguma coisa. Mas aí Deus, sabendo dessa condição, e é por isso que devemos, irmãos, agradecer a Deus e ser grato a Deus, porque a obra da salvação pertence a Deus. A obra da salvação foi feita por Deus em Cristo Jesus. A obra da salvação foi criada antes da fundação do mundo, pela mão do Criador. Do mesmo jeito que Ele permitiu o pecado, do mesmo jeito que a humanidade vem sendo conduzida em pecado, Deus, através da história, demonstra que um Messias iria, demonstra que uma salvação existe, demonstra que outro padrão tem como se alcançar. E Ele apresenta o seu Filho ao mundo. Ele mostra o seu Filho ao mundo. Enquanto a Bíblia, o Evangelho e tudo que tem na Escritura demonstra que nossa vida é baseada em pecado, eu posso resumir pecado por uma coisa: egoísmo. Veja que Jesus diz que o mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele anula você. Negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga. Estamos anulados. Não podemos pensar em nós. Temos que pensar nos outros. Você vai ver a conduta de Paulo. Ele anulou sua vida para que a igreja ganhasse vida. Não em sentido de que Paulo é a origem da igreja, mas a movimentação dela através do Espírito Santo. Paulo acabou com sua vida. Para quem bem entende,
Sabe que Paulo acabou com sua vida. Sabe que os apóstolos destruíram sua vida. Por um amor maior. A vida do próximo. A vida de quem está do nosso lado. Porque o pecado, irmão, diz que nós somos importantes. O pecado diz que nós somos valorosos. E eu não estou aqui dizendo que nós não somos nada. Nós somos a mais perfeita obra da criação. Aleluia. Mas eu estou dizendo para você, não se acha a última bolacha do pacote. Não se acha uma pessoa completa, perfeita. Uma pessoa que faz e que acontece. Não se acha uma pessoa exaltada, orgulhosa. Porque orgulho precede ruína, queda. Mas aprenda uma coisa. Eu queria que você desse uma olhadinha para essa pessoa do seu lado. Se você pudesse, desse uma olhadinha para essa pessoa que está aí do seu lado. Você vê uma pessoa sorrindo para você, não é isso? Mas é como o irmão Félix disse. Só quem sabe como estamos por dentro. Aleluia. É Cristo Jesus. Aleluia. Se nós estivermos na pessoa de Cristo Jesus, jamais viveremos em comunhão. Jamais viveremos em unidade. Jamais sentiremos o que o outro sente. Porque a Bíblia diz que Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. Não existe um dedo se cortar e o corpo inteiro não inflamar. Não existe alguém estar lá no canto sentindo uma dor e a igreja está inerte. Porque Cristo opera em nós e vive em nós. Aleluia. Para que a perfeição da glória do Pai seja manifestada. Aleluia. Então eu vejo hoje crentes independentes. Confundindo o ministério itinerante com a independência do corpo de Cristo. Isso não existe. Não existe melhor nem pior. Todos somos iguais diante da presença de Deus. Meu cargo não diz nada. Sou pecador como qualquer outro. Erro como qualquer outro. Falho como qualquer outro. Se não tiver sensibilidade, se não tiver a direção do Espírito, se não estiver entendendo o que foi feito por mim na cruz do Calvário, vamos fazer o que muitos estão fazendo. Eu preguei num tempo desse, irmãos, que muitos crentes só sabem pregar sobre o inferno, mas não pregam sobre a alegria de serem salvos. Não sabem distinguir ou pregar, elogiar a alegria de estar na presença de Deus. Aleluia. Não conseguem dizer o quanto Deus é importante na sua história. Consegue falar sobre o pecado, consegue falar sobre Satanás, sobre demônio, consegue falar sobre batalha espiritual, sobre todos os assuntos, mas não consegue pregar sobre Jesus Cristo. Não consegue anunciar a beleza que foi o ato de nos salvar. Salvação não se inicia em nós. Salvação se inicia em Cristo. Glória a Deus. Salvação não é mérito meu, é graça de Deus em Jesus Cristo. Aleluia. Não adianta se amoldar, não adianta criar, não adianta inventar, se não creio em Cristo. Aleluia. Verdade. Eu tenho que crer em Cristo. Eu tenho que olhar para Cristo e não é crer no seu nome, crer no que Ele fez na cruz do Calvário. Porque o que Ele fez na cruz do Calvário é o que me torna justo, perfeito diante da presença de Deus. Não é o que eu sou, ou o que eu tive, ou o que eu tenho, mas é o que um dia foi feito por mim na cruz do Calvário. Porque lá Ele me ganhou. Glória a Deus. Lá Ele te ganhou. Lá Ele te comprou. Foi lá na cruz do Calvário que nos tornamos alguma coisa. E aí Ele vai dizer, sendo justificados gratuitamente, verso 24, pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue,
para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que seja Ele justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Aleluia, glória a Deus. Você já percebeu a beleza desse texto? Você já parou para meditar na beleza desse texto? Talvez alguns possam perguntar: o irmão disse que não tem forma nenhuma de eu me apresentar a Deus em justiça, criada por mim? Não. Houve uma forma criada por Deus, e essa forma é válida desde a consumação dos tempos. Ele propôs Cristo. Ele apresentou um horizonte ao homem. Ele apresentou alguém. Lembra que em João, se eu não me engano, capítulo 3, Jesus ele diz assim: assim como foi levantada uma serpente no deserto, assim o Filho do Homem será levantado. Ele está fazendo referência sobre o dia que ele vai ser crucificado. Mas ele vai ser levantado para curar, como a serpente no deserto, para curar as picadas das serpentes. Ele agora é levantado para curar uma coisa chamada pecado e suas consequências. Porque diante da justiça de Deus, quando pecamos, estamos condenáveis. E a lei aplica-se com toda a justiça, e Deus se torna justo em punir o pecador. Por quê? Porque legalmente Deus se torna justo, porque nós estamos em desobediência com a sua lei. Então Deus não recebe nenhuma crítica quando nos julga. Não é digno de ser julgado. Por isso que antes, no verso 19, ele vai dizer que o propósito da lei é calar toda a boca. Calar toda a boca. Nenhum de nós, quando somos julgados por Deus, ou nenhum ser vivente na terra, quando é julgado por Deus, tem a capacidade de dizer: Deus, tu errou no julgamento. Porque a revelação do mundo mostra que existe um Deus. Os pagãos mostram que existe um Deus irado. Você vai ver em vários filmes que se relatam sobre indígenas, eles fazendo sacrifícios para aplacar a ira do seu Deus. Essa é uma revelação da parte de Deus a todos os homens. Que Deus se encontra irado, precisa ser apaziguado, precisa ser satisfeito. Por isso eu iniciei dizendo: tudo que você faz não satisfaz a justiça divina. Aleluia. Tudo que você faz não satisfaz o ego da justiça divina, porque a Bíblia diz: a alma que pecar, esta morrerá. O Velho Testamento traz o sacrifício de cordeiro para aplacar a ira, a justiça sobre a nação de Israel. E para completar, a Bíblia diz que sem derramar de sangue não há remissão de pecados. Não há pagamento pelo pecado. Então, quando Deus propôs o seu Filho, colocou ele na cruz do Calvário, ele fez o ato do sumo sacerdote em entrar no templo no dia da expiação pelo povo, chegar ao propiciatório onde estão os querubins, uns virados para o outro, e derramar o sangue do cordeiro para cobrir a tampa do propiciatório, e com esse sangue prender a lei que apresentava o judeu como culpado. E agora o judeu tinha sido expiado, recebido expiação pelo seu pecado. O cordeiro havia substituído a punição pela misericórdia. Quando Deus levanta o seu Filho, Cristo é cortado
e o seu sangue derramado sobre a tampa do propiciatório. O seu sangue agora embala a lei. E quem tem fé neste sacrifício, que este sacrifício é suficiente para nos apresentar diante de Deus em justiça, é salvo. Mas quem não crê é condenado, porque vai tentar se apresentar a Deus como algo maior que o sangue carmesim, o sangue que purifica todo o mal. Então, toda vez que chegarmos diante de Deus, sem a presença de Jesus, chegaremos com nossas obras, com nossos feitos. E aí, meus amados irmãos, Deus não nos recebe. Mas a partir do momento que nós chegamos a Deus como Cristo, eu gosto de uma ilustração que eu ouvi. O homem, quando se ajoelha, se senta, deita para orar, e quando ele chega diante da presença de Deus, a Bíblia diz que o pecado é como palha, e Deus como fogo consumidor. O que é que acontece com palha e fogo? Quem se prejudica é a palha, não é não? O fogo consome a palha. Quando o homem chega diante de Deus em pecado, é isso que acontece. Mas, irmão, prove-me na Bíblia, o sumo sacerdote andava com um sininho amarrado no calcanhar, quando ele entregar sacrifício pela nação. Se o sino parasse de balançar, acabou para ele. Porque ele chegaria em pecado diante da presença de Deus. Em pecado, ninguém resiste à presença de Deus, porque ele é santo. Sua santidade não se dá com injustiça, e todo pecado é iniquidade, por consequência, injustiça. Porque o pecado ele é baseado no que eu quero. Lembra que Jesus disse: de onde é que nascem os pecados? Do coração. Do coração nascem os adultérios, os assassinatos, as mentiras. É de lá do coração. Então, Tiago vai dizer que nós não somos engordados por outra coisa, se não me engano é Tiago, o pastor Lúcio pode me corrigir, mas que nós não somos engordados por outra coisa, a não ser pelos nossos próprios desejos e cobiças. Então, quando chegamos diante de Deus, sem arrependimento e sem crer em Jesus Cristo, nós seremos julgados pelo que fizemos. E eu garanto a você que o julgamento não será favorável a você. Irmão, você está transformando a imagem de um Deus bom que eu tenho em um Deus terrível. Eu sinto lhe informar, mas a Bíblia diz que ele é terrível. Não tem inocente por culpado e nem culpado por inocente. A responsabilidade moral é minha. Sou eu que estou em transgressão. Sou eu que estou no estado de afronta a Deus. Sou eu que o estou ofendendo. Ele apresentou Cristo crucificado. Deu a chance ao mundo de se arrepender e de confiar, crer em Cristo. Você vai ver Cristo dizer: se você crer em mim e crer em meu Pai, vai dar tudo certo. Mas se não crer, não dá certo não. Porque o meio, a forma da justiça de Deus ser agradável, ou ser cumprida, ser executada com perfeição, se chama cruz e morte. Quando Cristo vai à cruz do Calvário, a justiça é satisfeita. A Bíblia em Isaías 53 é o texto que eu acho mais lindo, uma extrema declaração de amor a respeito de Deus e o pecador e a sua forma de executar a justiça. Deus não se alegra na morte do ímpio. Deus não fica feliz quando o ímpio morre. Deus não fica feliz quando qualquer outro ser humano morre. Mas Isaías 53 diz que
que Ele tomou sobre si as nossas dores. Aleluia. Que Ele foi moído por Deus. Que nos seus pés traziam as marcas da nossa cura. Que em Cristo foi depositada toda a ira e justiça da parte de Deus, para que nós, os que viemos depois, tivéssemos alguém para crer, tivéssemos alguém para confiar, tivéssemos alguém para ser o nosso fiador, tivéssemos alguém para ser o nosso advogado, tivéssemos alguém para nos justificar de culpas injustificáveis, porque a lei que está em Deus e que é Deus, diz, tu és condenável. Mas Cristo Jesus chega e diz, não, tu és agora justificado, porque crestes em mim. Aleluia. Crestes no meu nome. Glória a Deus. Quando cremos em Deus, e é isso que Paulo ensina em Romanos 3, a forma de sermos justificados é quando cremos no sacrifício de Cristo, quando cremos que somente Cristo satisfaz a justiça de Deus, quando cremos que somente Jesus é capaz de satisfazer a justiça de Deus. Quando eu ando não segundo o que eu quero, não segundo o que eu vejo, não segundo o que eu acho, mas quando eu olho para Jesus, eu olho para Deus e eu digo assim, Senhor, eu sou pecador, só há falhas em mim, mas o teu filho me comprou, Aleluia. o teu filho me redimiu, Glória a Deus. o teu filho me regenerou, o teu filho mudou o meu cativeiro, o teu filho me deu a salvação. Aleluia. E aí ele vai dizer no verso 26, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que seja ele justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Ter fé em Jesus não é fazer com que a vida dê certo. Ter fé em Jesus não é não ter problema. Ter fé em Jesus não é não ter adversidade, como muitos anunciam por aí. Ter fé em Jesus é confiar em Deus, mesmo que o mundo tenha caído sobre sua cabeça. Ter fé em Jesus é confiar que a única forma de se chegar até Deus sem ser condenado é entrando debaixo da cruz do Calvário. Aleluia. Entendendo que Cristo é a fonte da eterna salvação. Nele está a vida eterna. Glória a Deus. Nele está o poder do Evangelho. Nele está a graça manifestada em um homem. Nele está o amor de Deus revelado. Nele está a pessoa de Deus revelada. Nele está a justiça de Deus cumprida. Nele está a justiça de Deus perfeita. Nele a exaltação, a glória do nome do Eterno. Aleluia. Porque sem Cristo Jesus, a igreja não faria sentido. Porque a única forma da igreja existir foi através de um Consolador ter sido enviado no dia da morte de Cristo, nos sustentando, nos dando força, nos dando ânimo, nos dando sabedoria, nos dando graça, nos dando poder. Sem o Espírito Santo, o que seríamos? Sem a graça manifestada na pessoa, na terceira pessoa da Trindade, onde estaríamos? Sem aquele que convence o homem do seu estado original, pecador, aonde estaríamos? Aí tem tanto crente dizendo besteira, tem tanto crente anunciando balela, tem tanto crente pregando tudo e não pregando nada. Tem tanto crente apresentando várias formas de você se apresentar a Deus, enquanto a Bíblia diz que só há uma. Pecadores, venham ao arrependimento. Aleluia. Aleluia. Arrependa-se enquanto há tempo, porque a justiça de Deus será cumprida sobre a sua vida, porque um dia foi cumprida sobre a vida de Cristo Jesus, ela foi executada sobre ele.
Ele é a propiciação, a substituição dos nossos pecados. Aleluia. Quando ele vai à cruz do Calvário, ele não vai só simplesmente para agradar o senso de justiça de Deus, mas ele vai para chegar diante de Deus e dizer: está consumado, está concluído, está feito. Agora o homem tem acesso a Deus, agora o homem pode se aproximar de Deus, mas somente crendo Aleluia. em Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amados e queridos irmãos, eu quero que compreendamos uma coisa: o amor de Deus não é manifestado pelo que fazemos, sentimos ou pensamos. Ele é manifestado porque Cristo nos ama. Eu quero que você entenda isso. Não é porque você é, ou pode ser, ou vai acontecer. Me diga quantas das vezes Deus me legou alguma coisa. Me apresente uma vez que Deus disse para você: não faço porque você não merece, porque graça já diz tudo. Favor imerecido. Aleluia. Não merecemos o favor de Deus, mas a Bíblia diz: vós sendo maus, sabem dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais Deus, que é eternamente bom. Eternamente bom, não é bom porque somos bons. Ele é bom porque é bom, porque tudo que faz é perfeito. Glória a Deus. Tudo que faz é para a glória do seu nome, e o seu nome é glorificado em tudo que ele faz, porque não há ninguém como Jesus Cristo. Não há ninguém como Deus. Não há ninguém como o Espírito Santo. Aleluia. Não há ninguém como estar na sua casa. Não há ninguém, não há forma, ou não há dimensão para dizer: fui justificado. E o que foi que você fez? Nada. Ele me substituiu. Ele me comprou. Ele foi até lá e pagou o preço. A Bíblia diz: é bem provável que um homem morra por alguém que ele ame, mas Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo Jesus morrido na cruz do Calvário, nós Aleluia. ainda sendo pecadores. Aleluia. Glória a Deus. Não há nenhuma justiça maior do que o amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Glória a Deus. Não há pessoa mais perfeita para entregar a nossa vida do que Cristo Jesus. Eu não tenho como fazer nada pela minha vida. Ela já foi feita na cruz do Calvário. Eu não preciso agradar a Deus de certa forma, com regras e preceitos. Eu preciso agradar a Deus na pessoa de Cristo Jesus. Aleluia. E o versículo 31, para fechar, vai dizer: nós anulamos então pela fé a lei? E a Bíblia diz: de forma nenhuma. Antes, através de Cristo Jesus, nós agora temos capacidade de cumprir, ou de executá-la. Aleluia. Ou o Evangelho mostra a justiça da lei, a cobrança da lei sendo executada na pessoa de Cristo Jesus. Eu encerro com uma frase. Aliás, com algumas frases. Adianta de verdade mantermos nossa vida no eixo que achamos que está correto? Adianta de verdade esperar até o último dia da nossa vida para chegarmos diante da presença de Deus e recebermos a seguinte justiça: és condenado? Adianta estarmos preocupados com tantas coisas e não percebendo que a nossa vida perece todo santo dia, sem nos arrependermos de nossas falhas e pecados? Adianta dizermos para Deus que fazemos tudo direitinho conforme Ele manda, sabendo que dentro da nossa própria consciência, do nosso eu, tem algo dizendo: você está falho, errado.
não pode chegar diante de Deus. Mas da mesma forma que o eu diz isso para nós, Deus diz assim: ei, meu filho morreu para te salvar. Meu filho morreu para te dar a vida eterna. Meu filho morreu para satisfazer uma justiça que você não pode satisfazer. Meu filho entregou a sua vida para que você possa vivê-la, ou para que você possa viver. Meu filho doou tudo e entregou tudo para que você, pela fé, tivesse condição de ter tudo. Amados e queridos irmãos, eu não estou aqui para acusar ninguém. Porque, como disse, eu gosto das palavras de Paulo quando ele diz: miserável e pecador sou eu. Aleluia. Sei quem sou. Não estou aqui para dizer que você não presta, que você é isso, que você é aquilo. Mas estou para lhe recordar de uma coisa: Deus não faz porque você faz. Deus faz porque Ele é bom. Deus não é porque você é. Deus é porque antes da fundação de tudo, Ele era Deus. Glória Ele a é Deus. Deus. Deus não permanece justo porque Ele te salvou do pecado. Deus permanece justo por salvar pecadores e condenar pecadores. Aleluia. Deus permanece justo, aplicando a sua justiça sobre o mundo inteiro. E a Bíblia vai dizer que a chuva cai sobre maus e bons. Deus não é modificado pela bondade que fazemos. Deus é modificado pela fé que temos na morte de Cristo Jesus. Aleluia. E na ressurreição da mesma pessoa. Glória a Deus. Eu só quero que você saia daqui nessa noite esperançoso, não mais achando que você é menor, que você não consegue, que você não faz, porque essa é a verdade. A verdade mais pura e mais crua sobre a nossa vida é essa: nós não somos nada, não podemos fazer nada, não temos como fazer nada. Mas eu quero que você entenda que Cristo fez por você, e que Cristo satisfaz a vida do crente em Cristo, em Deus, que não precisa necessariamente de você se acabar para tentar mostrar para Deus que você é fiel, porque Deus sabe o quanto somos infiéis, mas é necessário que nós tenhamos uma vida de santidade. Aleluia. E esta vida de santidade eu quero resumir em uma palavra: gratidão. Glória a Deus. Porque se essa vida de santidade for cobrança, é mais uma forma de você dizer para Deus que você está no caminho certo e que Ele lhe deve. Mas quando somos gratos a Deus, nos santificamos, porque amamos a pessoa do Altíssimo. Reconhecemos que somente em Cristo Jesus é possível sermos santificados e justificados, e que somente em Cristo Jesus temos a capacidade de chegar até Deus e dizer: Pai, e Ele dizer: fale, meu filho. Porque sem essa questão, sem Cristo Jesus na nossa vida, você vai gritar Pai, e Ele não vai responder. Porque a única condição de sermos filhos é aceitando Cristo como o único e suficiente Salvador na nossa vida. Aí a Bíblia vai dizer: saímos do estado de criatura e nos tornamos filhos adotivos de Deus. E agora podemos gritar por socorro: Abba, Pai, porque Ele não nos deu um espírito de covardia, mas nos deu um espírito que nos dá a condição de clamarmos a Deus e Ele nos atender na hora da angústia. Por isso o salmista Davi vai dizer: está angustiado, está oprimido, olhe para o alto. É de lá que virá o socorro. O socorro vem de Deus. Aleluia. Que fez os céus e a terra. Glória a Deus. Creia em Cristo, creia no seu sacrifício, creia na sua obra, e será salvo você e sua casa. Glória a Deus. Creia em Jesus Cristo e a sua vida estará segura.
Creia na satisfação de Deus em Jesus Cristo. Aí sim você terá uma vida de redenção e uma vida baseada na graça através de Cristo Jesus. Amados, que Deus possa abençoar grandemente sua vida. Que Deus possa lhe fortalecer nos momentos de fraqueza. Que Deus possa lhe dar a graça necessária para você superar o dia mau. Que Deus possa lhe fortalecer no dia em que tudo for treva, no dia em que tudo for escuridão, no dia em que não há mais, parece que as portas se fecharam, mas que Cristo apareça para você com o resplendor de sua glória, com os braços abertos, mostrando para você que há salvação, que há redenção, que há forma de satisfazer a justiça de Deus. E eu garanto a você que a sua decisão não será baseada no que você faz, e ela será segura até a eternidade. Aleluia. E com isso, não é esse trauma que muitos crentes têm de perda de salvação. Então, meus amados, que você possa se fortalecer na pessoa de Jesus Cristo, que você possa crescer na pessoa de Jesus Cristo, que você possa anunciar Jesus Cristo àquele que tem necessidade de ouvir as boas novas. Porque boas novas não são palavras agradáveis. Jesus Cristo é a boa nova que nós precisamos ouvir e que nós precisamos ter. Que Deus em Cristo Jesus abençoe cada um de vocês, vossas famílias, vossas casas. Que Deus em Cristo Jesus venha agir sobre as dificuldades. Que em nome de Jesus Satanás bata em retirada quando vier te oprimir e encontre um escudo que é vivo e eficaz. Encontre em você a esperança que é viva. Esse Jesus Cristo. Que Satanás ceda em suas tentações e perturbações. Que os espíritos imundos cessem os ataques e os dardos inflamados. Mas que em nome de Cristo Jesus você encontre refúgio, fortaleza e graça diante da pessoa de Cristo. Aleluia. Que todos os sentimentos negativos que se levantaram contra você sejam convertidos em firmeza, certeza e gratidão. Porque Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Aleluia. É o Senhor da sua história. E Ele é o único capaz de mudar tudo e todos ao seu redor. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Aleluia.